Você acorda naquele dia como se fosse um domingo qualquer. O sol entra pela janela, a rua parece normal, o café tem o mesmo gosto de sempre. Mas existe uma tensão diferente no ar. Não é medo. Não é exatamente alegria. É expectativa. Você sente como se estivesse esperando o resultado de uma prova que não fez sozinho. Porque naquele dia não era só um jogo. Era o jogo. O tipo de partida que faz vizinhos que nunca se cumprimentaram conversarem no elevador. O tipo de partida que transforma o padeiro em analista tático e o taxista em profeta do apocalipse esportivo. Você diz que é só futebol, mas você também vestiu a camisa. As ruas começam a esvaziar, bares lotam, casas ficam com as janelas abertas. A televisão vira o centro da sala, como se fosse uma lareira moderna, onde todos se reúnem para ouvir uma história antiga. A história de que, dessa vez, vai dar certo. Você promete para si mesmo que não vai se deixar afetar. Se perder, tudo bem. Você já falou isso antes. Todo mundo fala. É um mecanismo de defesa. Mas no fundo você sabe que não é verdade. Você sabe que se perder, vai doer como se fosse pessoal. O hino toca. Você arrepia e finge que não. Olha para o lado para ver se mais alguém está emocionado. Está. Todo mundo está. Só que ninguém admite. É engraçado como adultos fingem frieza diante de algo que claramente mexe com eles. A bola rola. E o país inteiro prende a respiração junto. É um silêncio estranho. Um silêncio coletivo. Até os carros parecem passar mais devagar. Como se o tempo tivesse decidido respeitar aqueles 90 minutos. O primeiro lance perigoso acontece e você grita antes de perceber. Não é um grito elegante. É um som primitivo. Meio esperança, meio desespero. Você olha ao redor e vê que todo mundo fez o mesmo. É reconfortante perceber que ninguém ali está realmente no controle. O adversário ataca. E você sente aquele frio no estômago que não faz sentido. Afinal, você não está em campo. Você não treinou. Você não correu. Mas o seu corpo reage como se estivesse sendo ameaçado. Futebol é estranho assim. Ele engana o cérebro. O gol acontece. E por alguns segundos você não entende o que está vendo. A rede balança, a torcida explode e o som invade a casa, a rua, o bairro inteiro. Você pula, abraça alguém, talvez até alguém que você nem conhece direito. É uma felicidade que não pede explicação. Mas o jogo não acaba ali. Nunca acaba quando você quer. O tempo começa a se arrastar. Cada minuto parece um teste de resistência emocional. Você começa a negociar com o universo. Se ganhar, eu prometo. Todo torcedor já fez um pacto secreto com algo que talvez nem acredite. Então, o impensável acontece. Um erro, um contra-ataque, um chute que parece lento demais. A bola entra. O silêncio agora é diferente. É pesado. É o tipo de silêncio que faz você ouvir o próprio coração. Você tenta racionalizar. Ainda dá tempo. Mas a confiança já não é a mesma. O país inteiro sente isso ao mesmo tempo. É quase assustador como milhões de pessoas podem compartilhar a mesma sensação de queda. O apito final chega como um veredito. E pronto. Acabou. Você olha para a televisão como se ela pudesse explicar o que acabou de acontecer. Não explica. Ela só mostra replay. As ruas ficam silenciosas. Não é um silêncio absoluto. É um silêncio contido. Como se todo mundo estivesse tentando digerir algo grande demais para caber numa frase. Você lembra de outras derrotas, outras promessas, outros agora vai. E é aí que você percebe. Não foi só um jogo. Foi uma expectativa coletiva. Foi a projeção de um país inteiro querendo sentir orgulho, alívio, vitória. Quando o apito final soa, não termina apenas uma partida. Termina uma fantasia temporária. No dia seguinte, tudo volta ao normal. O trabalho continua. A escola abre. As contas vencem. Mas existe algo diferente no ar. Uma conversa atravessada.
Um comentário irônico, uma piada para aliviar a dor. Você diz que já superou, e talvez tenha mesmo. Mas sempre que alguém menciona aquele jogo, algo mexe dentro de você. Um flash da sala, do grito, do silêncio depois. A memória é quase física, porque o futebol nunca foi só sobre vencer. É sobre sentir junto, sofrer junto, acreditar junto. É um ritual coletivo onde você aceita ficar vulnerável diante de milhões de estranhos. E talvez o mais estranho de tudo seja isso. Você sabia que podia doer. Mesmo assim, você assistiu. Mesmo assim, você acreditou. Porque no fundo, você não ama apenas quando ganha. Você ama o momento em que todo mundo para por 90 minutos e decide sonhar a mesma coisa. E quando acaba, você promete que não vai mais se importar tanto. Mas a gente sabe que vai. Porque nunca foi só um jogo, e você nunca esteve sozinho naquele silêncio. Se você também estava lá naquele dia, comenta aqui. Onde você assistiu esse jogo? Quero saber qual foi o seu silêncio depois do apito final. E se esse vídeo te trouxe de volta para aqueles 90 minutos, deixa o like. Não pelo jogo, mas pela memória que a gente compartilha. Se inscreve no canal, porque a gente ainda vai revisitar muitos momentos que nunca foram só futebol. Até o próximo jogo. E respira, porque a gente sempre volta.